Fala pessoal, simbora trabalhar então, vamos lá. Nessa aulinha a gente vai falar sobre embriologia, parte de reprodução humana, e a gente começa com essa parte de ovulogênese, ou seja, formação dos gametas femininos, que é o óvulo. Então quando a gente vai para a ovulogênese, uma coisa curiosa é que ela inicia no terceiro mês de vida intrauterina, veja que fantástico. A mulher está sendo formada na barriga da mãe, no terceiro mês ela já começa a formação dos gametas dela. Mas aí vamos se adequar aqui a alguns termos que são interessantes, e aí é muito necessário, tá? Por exemplo, nome da célula precursora do gameta feminino. Ovogônia. A ovogônia, ela é a célula precursora do gameta feminino. As ovogônias, elas passam, aí no caso, até o terceiro mês de gestação, a fazer um processo de quê? De multiplicação. Então a gônia vai multiplicando, 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 multiplicando. Multiplicar significa mitose, formar clones. Então essas gônias vão formando gônias, fase conhecida como multiplicação. No terceiro mês de gestação, quando ela começa a formar de fato os gametas, essas gônias sofrem um crescimento, período S, fazem a duplicação de DNA e entram no processo de crescimento. Quando elas crescem, a gente já não chama mais de ovogônia, a gente chama de ovócito de primeira ordem, ou ovócito 1, simplesmente. Então veja só, gônia faz a fase de multiplicação, mitoses. Terceiro mês de vida intrauterina, a gônia para a multiplicação por mitose e entra em processo de crescimento. Vai fazendo S, G2 e vai fazer a meiose. Só que quando ela faz esse crescimento após o período S, ela já é o ovócito 1, já estamos formando os gametas. Entenderam? Então falamos de duas fases, falamos da multiplicação e falamos do crescimento. Esse cito 1, aí vem outro fato curioso aí na ovulogênese. A ovulogênese é cheia de detalhe. Então é o seguinte, iniciou no terceiro mês, ou seja, as gônias passam a formar cito 1. São formados 500 mil citos 1 por ovário na mulher. E esses citos 1, eles param em prófase 1, veja que curioso. Fase chamada dictióteno, é o nome dessa pause. Então ela sofre uma pause em cito 1, que é em prófase 1, e não continua mais. Ou seja, no terceiro mês de gestação, ela começa a desenvolver o gameta e para. E aí forma só o ovócito 1. Ok? Esse ovócito 1 pode ser chamado de cito 1. E a ovogônia pode ser chamada de gônia também. Então nesse caso, ó, que seria a abreviação, né, para quem é íntimo. Então nesse caso, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui o cito 1 em pausa em prófase 1. Beleza. Bara, quando é que ela vai sair de cito 1 então? 500 mil cito 1 do lado, 500 mil cito 1 do outro. Beleza. E quando é que ela sai dele? Aí vem a puberdade. Quando ela entra em processo de amadurecimento, aí o FSH, que é um hormônio, vai estimular esse ovócito 1 a desenvolver. Por quê? Porque ele está envolto por células e aí essas células formam um folículo ovariano, que eu vou colocar daqui a pouquinho no desenho. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Só quando ela entrar em puberdade é que essa pause, dictióteno, ela vai cessar. E aí ela vai formar o cito 2. Aí o que é que vai acontecer? Esse ovócito 1 vai realizar a meiose 1, então vai fazer prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí sim vai formar duas células. Uma, o ovócito 2, e uma célula que degenera, que é o primeiro corpúsculo polar ou polócito, ou glóbulo polar. Então, esse cito 1, ele vai fazer um processo de meiose, na qual ele vai formar o quê? Na meiose 1, ele vai formar duas células. Uma, que é o ovócito 2, e a outra, que é o corpúsculo polar. Então, veja, só foi executada a meiose 1, não foi executada a meiose 2. Cito 1 saiu da pause, que é o dictióteno, e aí, pá, fez uma meiose, que é a meiose 1, formando cito 2 e formando o primeiro corpúsculo polar. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer o desenho e aí a gente vai de novo falar isso aqui agora mostrando célula por célula, tá ok? Então segura aí que eu vou fazer o desenho para a gente, no caso, entender melhor.
Pronto, então a gente voltou aqui com o seguinte desenho. Nós temos as gônias, então está fazendo processo de mitose, ó, multiplicação. Então gônia fazendo gônia, gônia fazendo gônia, mitose, multiplicação. Terceiro mês de gestação, pá, inicia o quê? A formação do gameta. E aí o que é que vai acontecer? Aí ela para e aí vai fazer um crescimento, período S, G1, G2, para entrar no processo meiótico. Com esse crescimento, cito 1. Aí esse cito 1 vai realizar meiose 1. Mas aí lembra do dictióteno, para em que fase? Prófase 1. Então a mulher, ó, pausa aqui. Para, tem umas bolinhas vermelhas aí ao redor, sim. Porque isso não está acontecendo no ovário? Não é o terceiro mês de vida intrauterina dela? O ovário começa a circundar essas células cito 1, todas com pequenas célulazinhas do ovário, que são chamadas de quê? Células foliculares. Então está sendo formado um folículo. Esse aqui é que a mulher tem 500 mil aproximadamente em cada ovário. Não é interessante? E aí parou. Aí fica nessa fase aqui, ó, dictióteno, até o período de puberdade. Quando a mulher já tem, no caso, a idade púbere ou a produção de FSH, ele vai estimular aqui a execução do processo de meiose 1. Então, quando essa execução acontecer, aí ela vai entrar em processo de meiose 1, ou seja, vai sair da pausa de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E tchá! Aí aqui, ó, nós deixamos de ser, obviamente, a célula 2N e ela passa a ser célula o quê? N. E aí, consequentemente, agora eu tenho duas células haploides. E aí você tem o seguinte, não tenho mais cito 1. Aqui eu tenho agora o cito 2, ou ovócito 2, como queira, não tem problema. E esse aqui eu tenho o primeiro corpúsculo polar, ou o primeiro polócito. Então esse primeiro polócito, ou corpúsculo polar, ele geralmente degenera. Ah, Bara, mas ele pode entrar em processo de divisão do meiose 2? Pode, mas aí não vai servir de nada. Ele vai ser simplesmente eliminado. Ou o que a divisão dele trouxer também vai ser eliminada. O que importa agora é essa célula que é o cito 2. Por que é que isso acontece? Por que é que ele extrai o citoplasma para cá? Porque nós, seres humanos, mamíferos, somos alécitos. Temos pouquíssimo vitelo ou quase nada de vitelo, né? Alguns chamam de isolécitos, outros oligolécitos e outros alécitos. Isso daí é uma próxima aulinha com classificação de tipos de ovos, tá? Mas aí, resultado, ele pega isso daqui e vai obviamente, priorizar uma célula com grande quantidade de alimento, que no nosso caso não é grande, mas pelo menos tem uma quantidadezinha ideal, que é pequena. E aí, resultado, quando esse cito 2 está sendo formado, ele vai ser liberado, né? Então está acumulando líquido aqui dentro do folículo e está expulsando a célula. Quando isso acontece, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma malha de glicoproteínas que está sendo formada. Então você tem as células do folículo em vermelho e você tem uma malha de glicoproteínas que está sendo formada. Essa é chamada membrana pelúcida ou simplesmente zona pelúcida. Então você tem as células do folículo, você tem a membrana pelúcida ou zona pelúcida e tem a membrana do ovócito 2. Aí aqui ocorre a ovulação. Então aqui nós temos o processo de ovulação. Ok? Aí a mulher ovulou. Quando ela ovulou, nós temos essa célula. Essa célula possui então aqui as estruturas. Quais são? Células do folículo formando a corona radiata. Nós temos a malha de glicoproteína, sendo, no caso, a membrana pelúcida ou zona pelúcida. E nós temos a membrana do ovócito 2. Caso ocorra a fecundação, a mulher completa a meiose 2 e aí forma o óvulo. E aí, consequentemente, esse óvulo ele vai ser N com o espermatozoide já dentro dele, também N, e aí, consequentemente, vai ocorrer o processo de anfimixia ou união dos núcleos celulares. Ok? E aí o que é que eu fiz? Eu peguei o ovócito 2, ou seja, pós-ovulação, e coloquei aqui em cima. Daí podem acontecer duas coisas com ele. Quais são? Uma, ou ele degenerar porque não houve fecundação, ou ele ser fecundado e executar a finalização da ovulogênese. Ou seja, ele passar por um processo de quê? De finalização da segunda divisão meiótica. Segunda divisão meiótica, fica ligado. Então ele é ovócito 2, aí está parado em metáfase 2. Então, vou botar aqui para destacar isso. Esse cara está em metáfase 2.
ok? Enfatizando novamente, ele é o cito 2, beleza? O que é que pode acontecer com ele? Aqui ele pode degenerar em 24 horas, ou 48, vamos botar 24 que é mais seguro. Degenera em 24 horas. Ou no caso dele ser fecundado, então vamos puxar para cá e vamos dizer aqui que ocorre fecundação. Então ocorreu fecundação. Se ocorre fecundação, o que é que vai acontecer? Então esse ovócito 2, ele vai executar a segunda divisão meiótica. E aí vai formar quem? O óvulo e o segundo corpúsculo polar. Então aqui, isso é a gente enfeitar agora, né? Membrana do ovócito 2, zona pelúcida ou membrana pelúcida. De vermelho aqui quem é? Só para você ir lembrando, corona radiata, que são as células do folículo. Não esquece disso, tá? Essa estrutura aqui do óvulo feminino. Então aqui, vou botar só uma camadinha, tem 2, 3, 4, vou botar só uma. Então você tem a corona radiata, tem a zona pelúcida e tem a membrana do ovócito 2. Aí esse ovócito 2, em caso de fecundação, então ele foi fecundado, vamos representar aqui, ó, um espermatozoidezinho, né, não em tamanho real, mas foi fecundado. Aí o que é que vai rolar? Ele vai fazer a meiose 2, vou até aumentar essa célula aqui, que ela está pequenininha. Então eu vou dizer assim, ó, foi feita a meiose 2, formando um segundo corpúsculo polar, que vai ser degenerado, ele não vai ficar vivo, e formou aqui quem? Aí sim formou o óvulo. Então só em caso de fecundação é que a mulher irá formar o óvulo. E aí, consequentemente, esse cara é o óvulo. Ok? Aí, logicamente, que tem todos os interins de quem? Da fecundação, aonde a corona radiata vai se desfazendo, a zona pelúcida foi ultrapassada, e aí vai ficar praticamente o quê? A membrana dele e aqui a zona pelúcida, porque a corona radiata, ela vai ser perdida, tá? Durante o processo de fecundação, ele vai perdendo a corona radiata. E aí você tem, então, aqui o óvulo. Então, essa ovulogênese, que é a formação de gameta feminina, ela realmente é um pouquinho mais complexa, né? Então, ela tem aí a parada de quitióteno, tem a parada da metáfase 2. Então, é importante que você saiba todo esse escopo aí, desde da ovogônia até a formação do óvulo, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui um grande resumo para que você possa copiar isso daí, vendo a imagem, e possa fixar de forma definitiva essa formação do gameta feminino, ok? Não é, infelizmente, muito presente nos vestibulares, tá? As particulares, pelo menos daqui de Recife, Pernambuco, elas cobram às vezes, como por exemplo a FPS, mas não é muito comum acontecer a solicitação nessa parte de conteúdo, tá bom? Mesmo assim, é de grande importância que você saiba isso daqui, para que você, obviamente, não seja surpreendido, né? Você pega de surpresa, é muito ruim. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera, e até a próxima.